Bem-vindo à escuridão do além. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério e terror. Inscreva-se agora e não perca nenhum vídeo. A escuridão te espera. A biblioteca assombrada de Mirella. A velha biblioteca cheirava a mofo e papel antigo. Para Mirella, porém, era um paraíso. Entre as prateleiras poeirentas, repletas de livros encadernados em couro desbotado e páginas amareladas pelo tempo, ela se sentia em casa. Era lá, naquela atmosfera silenciosa e carregada de história, que ela encontrava a paz que lhe faltava no mundo exterior. Mas algo estava diferente naquela noite. Uma sensação gélida percorreu sua espinha, apesar do calor úmido da noite paraibana. O silêncio habitual da biblioteca fora substituído por um sussurro quase imperceptível, como o farfalhar de páginas em um livro antigo. Mirella, inicialmente atribuindo o som à brisa noturna que entrava pelas janelas abertas, logo percebeu que algo estava errado. Os livros nas prateleiras pareciam se mover sozinhos. Um volume volumoso de Machado de Assis despencou com um estrondo, seguido por uma avalanche de outros livros, criando uma cascata de papel e couro que se espalhou pelo chão. Mirella, petrificada, observou a cena com os olhos arregalados. Então, ela os viu. Sombras esguias e alongadas se moviam entre as prateleiras, como espectros dançando em uma valsa macabra. Eram figuras etéreas, quase transparentes, mas com contornos definidos o suficiente para que Mirella pudesse discernir seus traços, rostos pálidos e ossudos, olhos fundos e vazios, e longos dedos finos que deslizavam pelas lombadas dos livros. Uma das sombras se aproximou de Mirella, pairando sobre ela como uma névoa densa. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo, um frio que penetrava até os ossos, apesar do calor abafado da noite. A sombra estendeu uma mão translúcida, apontando para um livro específico na prateleira. Era um antigo manuscrito encadernado em couro negro, com letras douradas que brilhavam mesmo na penumbra. Com hesitação, Mirella alcançou o livro. Ao tocá-lo, uma onda de energia a percorreu, uma sensação estranha e intensa que a deixou sem fôlego. Ao abrir o livro, ela viu que as páginas estavam em branco, mas uma voz sussurrante, ecoando em sua mente, começou a narrar uma história. Era uma história de amor, perda e vingança, uma história tão antiga quanto a própria biblioteca. A história falava de um bibliotecário que havia vivido naquela mesma biblioteca séculos atrás, um homem apaixonado por livros e por uma mulher que ele amava profundamente. Mas a mulher morreu, e o bibliotecário, consumido pela dor e pela solidão, se transformou em um espectro, aprisionado para sempre entre as páginas dos livros que tanto amava. A narrativa continuou, revelando que o bibliotecário assombrava a biblioteca, esperando encontrar alguém que pudesse libertá-lo de sua maldição. E Mirella era essa pessoa. Ao terminar a história, o livro se fechou sozinho, e as sombras desapareceram, deixando apenas o silêncio e o cheiro de papel antigo na biblioteca. Mirella, ainda tremendo, fechou o livro e saiu da biblioteca, carregando consigo a história do bibliotecário e a sensação de que algo havia mudado dentro dela. Ela nunca mais olhou para os livros da mesma maneira. Cada página, cada palavra, continha uma história, um segredo, uma memória do passado. E ela, Mirella, agora fazia parte dessa história. A biblioteca, antes um paraíso silencioso, agora era um lugar de mistério e magia, um lugar onde a realidade se confundia com o sobrenatural, um lugar que ela nunca mais esqueceria. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha sensação de inquietude. Mirella sentia a presença do bibliotecário, não como uma ameaça, mas como uma companhia silenciosa. À noite, enquanto lia, ela ouvia sussurros quase imperceptíveis, como se o espectro estivesse lendo junto com ela. Às vezes, sentia um toque leve em seus dedos, como se uma mão etérea estivesse guiando suas páginas. Um dia, enquanto organizava alguns livros antigos na biblioteca, Mirella encontrou um pequeno diário encadernado em couro gasto. As páginas estavam amareladas e quebradiças, mas a caligrafia era nítida e elegante. Era o diário do antigo bibliotecário. Nas páginas amareladas, Mirella leu a história completa de sua vida, seu amor pela mulher que havia perdido,
sua dor e sua solidão, seu desejo de encontrar alguém que pudesse libertá-lo de sua maldição. O diário revelava um detalhe crucial: a maldição só poderia ser quebrada se alguém lesse todas as histórias contidas nos livros da biblioteca e encontrasse a história de amor que estava escondida entre as páginas. Mirella embarcou em uma jornada de leitura frenética. Passou semanas, meses, mergulhada no universo de cada livro, em cada história, cada personagem, cada emoção. Ela leu romances, poemas, contos, crônicas, biografias, explorando as profundezas da literatura e da condição humana. A cada livro que lia, sentia a presença do bibliotecário se tornando mais leve, mais tênue. Finalmente, após meses de leitura incansável, Mirella chegou ao último livro. Era um volume pequeno, despretensioso, com uma capa desbotada e sem título. Ao abri-lo, ela encontrou uma história de amor simples, mas profundamente comovente, a história de um casal que superou todas as adversidades para ficar junto. Era a história que estava escondida entre as páginas, a chave para quebrar a maldição. Ao terminar a leitura, um brilho intenso emanou do livro. O ar ficou carregado de energia, e Mirella sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Quando abriu os olhos, a biblioteca estava transformada. As paredes estavam brilhantes, os livros estavam organizados impecavelmente, e o cheiro de mofo havia sido substituído por um aroma fresco e agradável. O espectro do bibliotecário havia desaparecido. Mirella sabia que ele havia encontrado a paz que tanto buscava. E ela, por sua vez, havia encontrado algo mais precioso: a compreensão da força do amor, da literatura e da capacidade humana de superar a dor e a solidão. A biblioteca assombrada havia se tornado um lugar de luz e serenidade, um santuário de histórias e memórias, um lugar que guardaria para sempre a lembrança de um amor eterno e uma amizade improvável entre uma bibliotecária viva e um bibliotecário fantasma. A biblioteca, outrora um lugar de sombras e sussurros, agora vibrava com uma energia positiva. Mirella, que antes sentia apenas um frio desconforto, agora sentia um calor reconfortante emanando das prateleiras repletas de histórias. Ela continuou trabalhando na biblioteca, mas com um novo olhar, um olhar enriquecido pela experiência sobrenatural que havia vivido. A notícia da transformação da biblioteca se espalhou pela cidade de João Pessoa. Pessoas curiosas, atraídas pela aura mágica do local, começaram a visitar a biblioteca, buscando não apenas conhecimento, mas também uma conexão com a história que ela guardava. Mirella se tornou uma espécie de guardiã desse lugar especial, compartilhando as histórias que havia aprendido com o antigo bibliotecário, transmitindo a mensagem de esperança e amor contida nas páginas dos livros. Ela organizou leituras públicas, workshops de escrita criativa e encontros literários, transformando a biblioteca em um centro cultural vibrante. A biblioteca, que antes era um espaço silencioso e isolado, agora pulsava com a energia da comunidade, um lugar onde as pessoas se encontravam para compartilhar suas histórias, suas emoções e seus sonhos. Mirella, por sua vez, continuou a ler, a escrever e a aprender. A experiência com o bibliotecário fantasma a havia transformado profundamente, despertando nela uma paixão ainda maior pela literatura e pela capacidade das histórias de conectar pessoas e transcender o tempo. Ela escreveu um livro sobre sua experiência, um livro que se tornou um best-seller, compartilhando sua história com o mundo e inspirando outras pessoas a buscarem a magia contida nas páginas dos livros. Anos se passaram. Mirella, agora uma mulher mais velha e sábia, continuava a cuidar da biblioteca, um lugar que havia se tornado sinônimo de paz, conhecimento e amor. Às vezes, em noites silenciosas, ela sentia um leve sussurro, um farfalhar de páginas, uma presença suave que a acompanhava em sua jornada. Era a lembrança do antigo bibliotecário, um amigo invisível que a guiava em sua missão de compartilhar a magia das histórias com o mundo. A biblioteca, antes assombrada por um espectro solitário, agora era assombrada por uma memória feliz, um testemunho de um amor que transcendeu a morte e a imortalidade das palavras.
E Mirella, a guardiã da biblioteca, sabia que a história continuaria, escrita em cada página, em cada sussurro, em cada coração tocado pela magia da leitura. Obrigado por se juntar a nós na escuridão. Até a próxima, se você ousar.